Olá, este é o canal TV Web Amapá no Ar. Estamos iniciando mais um vídeo do Falando Sério. Dessa vez vamos falar sério com um sociólogo, um jornalista, com um cidadão amapaense muito conhecido, um profissional muito requisitado e com uma credibilidade ímpar. Meu irmão, Renivaldo Costa. Seja bem-vindo ao espaço aí, Renivaldo. Obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui e eu estou à disposição para falar daquilo que você quiser. Eu tenho a possibilidade e a felicidade de ter transitado inúmeras atividades profissionais e daquilo que você quiser falar, não precisa ser entre colunas não, pode falar à vontade. Renivaldo, aqui esse espaço, na verdade, ele é um canal para trazer as personalidades, né? As pessoas que fazem a diferença dentro da sociedade, aquelas que se destacam. E o Falando Sério traz para que as pessoas consigam conhecer um pouco melhor. Às vezes tem profissionais que são mal interpretados, mas você é um cara extremamente conhecido no meio da comunicação, você é um maçom também, Sim. Né? Mas muito mais do que isso, você é um profissional da área da comunicação, das letras, né? E eu queria conhecer um pouco mais da tua vida, né? Da tua trajetória, de todas aquelas parcerias que tu fizesse ao longo do caminho aí com grandes e talentosos nomes aqui do Amapá, como eu posso citar o Fernando Canto, por exemplo. Sim, exatamente. Eu queria te pedir permissão para começar falando um pouco da minha origem, né? Eu sou amapaense, sou filho de 2 marajoaras que chegaram aqui ao Amapá há 54 anos, vindo da região das Ilhas do Pará, e aqui criaram 10 filhos. Na época, 3 dos meus irmãos que tinham nascido na cidade de Afuá, estado do Pará, vieram juntos. Meus pais vieram num barco à vela, num barquinho à vela, navegando aí durante mais de um dia e meio, mais ou menos, ali do Afuá até aqui. Uma viagem que pode durar de lancha de 3 a 6, 8 horas, mas imagina só, esperando aí o sabor das ondas e do vento. E se estabeleceram no recém-criado bairro ali do Buritizal. E ali a minha família reside até hoje. Eu estudei durante 8 anos da minha vida na escola, do primário, né, na escola Gonçalves Dias, e tenho muito orgulho de, quando eu estava fazendo a 8ª série, eu comecei essa verve literária vencendo a primeira maratona intelectual de prosa e poesia sobre meio ambiente, que era um concurso que antigamente não existia SEMA, era SEMA com C, era Coordenador Estadual do Meio Ambiente. O governador na época era o Aníbal Barcelos, e ele promoveu. E a premiação era o seguinte: a escola ganhava uma televisão e um videocassete, e o vencedor ganhava uma premiação em dinheiro. E com essa premiação comprei o meu primeiro violão. Depois eu fui estudar no Instituto de Educação do Território do Amapá, do IETA, fiz o curso de magistério e dali obtive o meu primeiro registro profissional. Quando eu estava com 16 anos, eu fui convidado por um amigo chamado Edson Cardoso, que procurava um revisor de textos para um jornal chamado na época Amapá Estado, que não existe mais. E eu me dispus a fazer um teste, fui, passei, era um jornal semanal, e eu tinha que estar quarta, quinta e sexta-feira na redação, fazendo as correções dos textos, sendo que na sexta a gente virava a madrugada. Desse contato com a redação de jornal, meu primeiro contato, que começou em 4 de outubro de 1994, como revisor de textos, quando na virada do ano, em 1995, a convite de um amigo que é músico e jornalista, Joel Elias, comecei no Jornal Diário do Amapá como redator. E ali foi uma grande escola, porque ali pude conviver com o Bonfim Salgado, o Carlos Bezerra, o editor era o Douglas Lima, o José Amoras fazia a página de cultura, Paulo Silva fazia a página de esporte, Germana Duarte fazia a página de polícia, o Luiz Mera era colunista, e ali eu conheci um dos caras que me influenciou bastante, um sujeito chamado Hélio Guarani de Souza Penafor. Faz 20 anos que o Hélio morreu, mas a influência dele na minha vida, embora a nossa convivência tenha sido efêmera, ela se perpetua até hoje. Porque eu aprendi com o Hélio que, muito mais do que a grande eloquência, do que o texto rebuscado, o leitor quer ter acesso a uma informação que ele compreenda, que ele entenda. A gente sabe das limitações que a nossa população tem em relação à questão da compreensão de textos
que são mais eruditos, né? E o Hélio, ele fazia um texto baseado muito na convivência que ele tinha com o caboclo. Escreveu diversos livros, micro-reportagens, amapaisagens, um livro chamado Barcelos, Síntese de Dois Governos, e era um pesquisador nato da realidade do Amazônica. Então, aprendi muito com o Hélio Penaforte, e daí começou essa verve para o jornalismo, e a partir daí para as outras atividades com o público. Mas tu és sociólogo também, né? Eu terminei a minha formação no ano de 2006, há 16 anos, né? E logo em seguida, no ano de 2010, tirei o meu registro profissional. As ciências sociais, eu te confesso, que vieram da influência de um amigo que eu conheci em 1995, que foi o Fernando Pimentel Campo. O Fernando é um grande escritor, eu fui apresentado a ele pelo Paulo Tarso Barros, um grande amigo, que foi inclusive meu paraninfo quando eu terminei o curso de magistério, e dali a gente travou uma amizade. Em 1998, eu ajudei o Fernando quando ele resolveu criar um movimento chamado Marabaixeta. A Marabaixeta é um marabaixo fora de época, porque naquele momento o marabaixo estava agônico. As novas gerações não tinham interesse em perpetuar, sabe, essa tradição e centenária, aliás. Começando a se perder, né? Exatamente. E aí, então, você tem o ciclo do Marabaixo, e aí o Fernando pensou assim, vamos fazer um Marabaixo fora de época. E na casa dele, ele reunia, sabe, marabaixeiros, amigos, apreciadores dessa cultura, e começou a disseminar esse conhecimento. Depois vieram convites para que esse trabalho fosse levado às escolas. O certo é que, desse trabalho do Fernando, começou logo em seguida a formação de grupos com jovens que queriam dançar o marabaixo. E hoje, felizmente, essa tradição se perpetuou. Recentemente, a gente perdeu o Biluca, que foi assim, um grande ícone do marabaixo, um dos fundadores do Boêmios do Laguinho, um dos símbolos do bairro do Laguinho. Com mais de um século. Exatamente, 106 anos, faleceu agora recentemente, mas felizmente a morte do Biluca, da tia Chiquinha, de outras figuras que são referências do Marabaixo, não é o fim desse movimento, porque as novas gerações, eu não diria que somente graças ao Fernando, seria muito pretensão, mas eu tenho certeza que a contribuição dele, fazendo com que as pessoas vissem que o Marabaixo não é coisa de gente velha, ajudou bastante para que as novas gerações se interessassem. Renivaldo, como é que você vê assim, a evolução, não é? Partindo lá dos anos 90, partindo daí, a evolução aqui no Amapá, na capital, o crescimento, o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida, as coisas que começaram a chegar, que sempre era muito difícil aqui, né, por conta da localização. Mas como é que você vê essa evolução? Bom, eu sou testemunho ocular de algumas coisas dessa transição de território federal para Estado. A minha infância toda foi convivendo naquele momento de território federal. Antes de trabalhar como jornalista, ainda adolescente, trabalhei como office boy numa empresa de construção civil, e era um setor muito efervescente nos anos 80, nos anos 90, por incentivo, principalmente do prefeito Murilo, que era engenheiro, que é engenheiro, está vivo até hoje, do comandante Barcelos. E tanto que as grandes obras que a gente tem hoje, o centro administrativo aqui na FAB, as principais praças de Macapá, são herança. Se não são do Janari, são do Aníbal Barcelos. Então, por aí você vê que esses dois governos, do Janari Nunes e do Aníbal Barcelos, serviram como uma grande referência. E o dinheiro circulava, né? As pessoas tinham, me lembro que antigamente não era hábito das pessoas receberem por meio de conta. Eu trabalhei numa empresa de construção civil, em que as pessoas recebiam semanalmente, e na sexta-feira era em cash, vinha aquela mala de dinheiro que eu ajudava a separar, junto com os oleirites, para a gente pagar os funcionários. Aí vem a realidade que todo mundo queria, que foi a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, e lá a transformação do território em Estado. E aí todo mundo imaginava, agora sim a gente vai ganhar autonomia, porque, de fato, até 1943, nós éramos ligados ao Pará, ganhamos a autonomia territorial, mas continuamos vinculados à União porque nós éramos território. O governador ele era nomeado pelo presidente da República. Os prefeitos eram nomeados pelo governador. A primeira eleição para prefeito aconteceu em 1985, quando ganhou o Azevedo Costa. Mas até então os prefeitos eles eram nomeados.
Os vereadores é que podiam ser eleitos, havia uma eleição. Mas até o final dos anos 70, não sei se você sabe disso, a atividade de vereador não era remunerada, era um trabalho de ordem voluntária. A partir dos anos 80, houve essa remuneração. Então, tudo ali, mas as pessoas não reclamavam, porque havia circulação de dinheiro, tinha obras na cidade e tudo mais. Aí a gente tem 1988, depois de 1991, dia 23 de dezembro de 1991, a promulgação da nossa primeira Constituição, e a gente começa a ter ali a nossa certidão de nascimento. E a realidade começa a mudar para o Amapá. As instituições começam a ser formadas, o Tribunal de Justiça, porque até então nós éramos ligados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, com sede em Brasília, né? Até hoje a Justiça do Trabalho ainda tem sede em Belém, ainda tem a Superintendência da Caixa Econômica, as questões de maior conta são decididas também da Superintendência de Belém, embora nós já tenhamos a nossa aqui, mas a gente ainda, de certa forma, não rompeu totalmente esse cordão umbilical. O que eu quero te dizer é que, para aqueles que esperavam que o Amapá tivesse um desenvolvimento econômico, porque logo em seguida, em 1991, a gente teve a implantação da área de livre comércio de Macapá e Santana, e as pessoas imaginavam, veio um fluxo migratório, principalmente dos estados do Nordeste para cá, imaginando, pô, o Amapá vai bombar de investimento, vai ter dinheiro circulando, e a realidade foi bem diferente. Por que aconteceu isso? E eu vou te falar da minha percepção pessoal. Primeiro porque faltou, sinceramente, habilidade dos governantes que iniciaram esse período aí pós-território em entender que nós precisávamos criar mecanismos de desenvolvimento econômico, que era uma palavra que só começou a ser, que a gente começou a ver com frequência dos anos 2000 para cá, então a gente ficou uma década ainda meio que patinando, porque tudo vinha, os recursos para pagar os servidores vinham de Brasília, sabe? Tudo vinha de Brasília. A gente ficou patinando, e aí, então, quando a gente pensou, pô, a gente precisa criar mecanismo, a gente tinha perdido talvez um pouco do bonde da história. Qual é a vocação do Amapá, do meu ponto de vista? O agronegócio é um deles, a questão do ecoturismo é um deles, a gente tem um estado preservado, a gente tem o Parque Nacional do Tumucumaque. Eu já tive a oportunidade, quando tinha mais tempo, de pegar o carro com a minha família e ir até o Oiapoque e ir parando nos municípios para ir conhecendo as potencialidades de cada município, e são muito ricas, mas falta infraestrutura do turismo. Porque é um local que você vai, mas tem que voltar no mesmo dia, porque não tem ali uma pousada, não tem ali um hotel, não tem um restaurante, enfim. Então, tudo isso, eu acredito ainda que ainda dá tempo de investir nesses dois segmentos. A questão do agronegócio, que o Amapá tem terras e tem potencial para isso, e principalmente agora, quando, graças ao senador Davi, o presidente Bolsonaro, quando houve, de fato, que é uma coisa que já há 20 anos se falava, transferência das terras, agora, de fato, as terras são de fato do Amapá. E a questão do ecoturismo, que é um setor que eu acho que a gente precisa ter um olhar mais apurado, porque dali pode vir, sim, um grande potencial econômico. E com relação ao Porto de Santana, por exemplo? Olha, o Porto de Santana, eu me lembro de uma solenidade que eu participei em 1997, o ministro dos Transportes era o Eliseu Padilha, o presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso e o presidente da Companhia Docas do Pará, Carlos Acatauaçu Nunes. A Companhia Docas é quem então administrava o Porto. O Porto não tinha autonomia naquele momento, né? E eu me lembro que numa conversa com Carlos Acatauaçu, ele disse para mim assim, ele disse, olha, quando o Porto de Santana ganhar uma infraestrutura, podem ter certeza que muito daquilo que vai para o Porto de Santarém, que vai para outros portos intermediários, não tenho dúvida, a gente tem ali condições de entrada de grandes navios, a gente tem potencial para poder receber produtos e servir ali como entrepor. A localização estratégica. Então, isso ele me falava em 1997. E até hoje, agora que a gente está vendo aí iniciativas como um projeto de um terminal, que o deputado Vinícius chegou a alocar recursos, e eu espero que seja concluído, como a possibilidade da gente ter ali um espaço, não somente para o recebimento de cargas, mas um espaço adequado para o transporte de passageiros. E eu acredito que se os investimentos vierem, eu não tenho dúvida nenhuma, o Porto de Santarém, que é hoje um dos grandes espaços de escoamento da produção aqui dessa região, ele vai perder o seu posto
para o Porto de Santana, que pertencia até pouco tempo a Macapá, porque ali, além da localização estratégica, o que falta agora é a infraestrutura, que, se Deus quiser, a gente pode ter nos próximos anos. Maravilha, você está acompanhando aqui na TV Web Amapá no Ar, mais um vídeo, mais uma edição do nosso Falando Sério. Nós vamos sair por um intervalo para colocar em evidência os nossos parceiros e voltamos falando sério com o jornalista Renivaldo Costa. Voltamos com o Falando Sério. Estamos conversando aqui com este grande jornalista, sociólogo, Renivaldo Costa, contando um pouco da sua trajetória, da sua vida, algumas histórias, e tudo isso acaba que a gente começa a conhecer ele um pouco mais. Renivaldo, eu queria ver o Renivaldo no meio urbano, né? Você, além de servidor público, né, no governo do Estado, você também tem uma função no trânsito aqui na capital, e essa é uma das áreas mais importantes, eu diria assim, o ir e vir da população. Como é que está essa questão urbana, no seu entender? Bom, eu atuo no setor de transporte público há 14 anos, foi uma experiência, te confesso ali, e fugia um pouco do meu métier, né? Porque inicialmente eu fui para o sindicato o Sindicato das Empresas de Transporte, para prestar um serviço mais na atividade jornalística. Depois acabei assumindo essa função de jornalismo e agregando esse trabalho de relações públicas, esse contato com as pessoas. E depois, além do jornalismo e de relações públicas, de relação institucional, de fazer essa interface das empresas de ônibus junto com o Estado, junto com as prefeituras e tudo mais. O setor de transporte ele foi um dos mais atingidos agora durante a pandemia. Se a gente pegar números, eu vou te dar aqui alguns números do sistema. Por exemplo, em 1996, Macapá tinha 156 ônibus. Em 1996, o sistema de transporte, durante o ano todo, transportou 30 milhões de passageiros. 30 milhões de passageiros. No ano de 1997, um ano depois, esse número caiu, os mesmos 156 ônibus, caiu para 27 milhões de passageiros. Perdemos 3 milhões de passageiros. Você sabe o que foi que aconteceu entre 1996 e 1997? Entrou um serviço alternativo denominado mototáxi, que de forma ali clandestina, porque não havia regulamentação na época, né? Essa regulamentação só ocorreu aí na última década, na gestão do prefeito Roberto, quando houve as concessões e tudo das motos. Mas até então tu tinhas ali 3 mil motos circulando, pagavam impostos, e era uma febre, todo mundo queria andar de mototáxi, pagava R$1, R$2, dependendo da distância e tudo mais. E foi o primeiro baque que o sistema de transporte tomou, porque de 1997 a regulamentação demorou quase 15 anos para vir, porque necessitava, na verdade, como era um tipo de transporte que não era previsto no Código Brasileiro de Trânsito, foi necessário que houvesse uma mudança no Código, por meio de lei federal, para que então as prefeituras pudessem regulamentar o serviço. Pois bem, de lá para cá eu vou pular esse interstício aí e vou trazer que no ano de 2016 o sistema transportava 120 mil passageiros por dia. Hoje, 6 anos depois, o número de passageiros diário, em dias úteis, chega a 40 mil passageiros, 1/3 do que nós transportávamos em 2016. Então o aplicativo foi outro baque. Exatamente. O transporte por aplicativo, que entrou nos últimos 6 anos como uma febre, ele roubou, mas não foi só o transporte por aplicativo, o transporte clandestino. Existem hoje, na região metropolitana, que é Macapá, Santana e Mazagão, cerca de 500 veículos. Isso que foi identificado, porque chegou a ser feito um trabalho conjunto entre a ST-Trans, que é de Santana, a CETEMAC, a Secretaria de Transporte, o Batalhão de Polícia Rodoviária, o BPTran e o CETAP. Esses 6 órgãos se uniram para fazer a identificação, para a gente conseguir identificar e mensurar. E chegaram a haver, inclusive, operações onde muitos desses veículos foram apreendidos, porque é um tipo de transporte legal.
A sociedade, até então, estava pouco se importando, porque dizia, não, eu estou pagando, pago 2, 3, 5 reais. Só que quando começou a haver alguns casos, as pessoas começaram a atentar. A segurança começou. Exatamente. Houve casos de estupro, de pessoas que entraram, e aí, eu estou seguro porque tem uma mulher dentro, que na verdade muitas vezes se via como isca, e a pessoa era assaltada, estuprada. A gente teve casos de mortes fatais, no caso do transporte pirata intermunicipal. Quantas e quantas tragédias não ocorreram aqui na de Macapá ao Iapoto do transporte clandestino. A própria CETRAP, na época que o secretário era o senhor Odival Monterroso, tentou, olha só, a audácia era tanta que os pirateiros ficavam no estacionamento do terminal rodoviário, esperando os passageiros. O secretário na época, o Odival Monterroso, ele falou, não, na minha cara não. Determinou que a polícia retirasse os pirateiros de lá e começou a fazer uma fiscalização ostensiva junto com a polícia militar para punir esse tipo de transporte. Sabe o que aconteceu? Numa certa madrugada, metralharam a casa do secretário. Começaram a fazer ameaças. Então, a polícia identificou, e quem está dizendo isso não é o Renivaldo, foi a polícia militar, o batalhão de polícia rodoviária, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico humano, mulheres que são levadas para prostituição em Apoque, até a Guiana Francesa, tudo isso circula no transporte clandestino. Então, aquilo que, em tese, é barato, acaba saindo muito caro para o cidadão. E isso está impactando e impacta muito o transporte coletivo. Então, hoje, a gente tem uma crise sem precedentes. O governo federal chegou a dar subsídio para diversas categorias, até garçom, profissionais liberais que foram impactados pela pandemia. O transporte foi o único setor que não recebeu subsídio, embora a Câmara tivesse aprovado um subsídio de 4 bilhões para ser rateado entre as empresas, desde que demonstrassem, o prejuízo que estavam em operação, porque tiveram aquelas que fecharam as portas. Só que houve a Procuradoria, ou melhor, a Advocacia Geral da União orientou o presidente a vetar, e ele vetou, e a Câmara não derrubou o veto. Agora que, no final desse ano, que a gente tem um suspiro, que é em relação a um auxílio que o governo federal deve repassar para as empresas, que é o chamado auxílio idoso, porque para que as empresas possam transportar, e transportam já de forma gratuita, só que a questão do idoso ele não é quantificado na tarifa. Né? Então, hoje, a gente tem a perspectiva de receber no final do ano um recurso que vai ser muito bem-vindo, que vai ajudar as empresas a pagarem. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, isso só vai ser resolvido quando as pessoas tomarem consciência, e as grandes cidades do mundo estão aí para demonstrar, que o transporte público, se você coloca ali um ônibus, você tem pelo menos 30 carros a menos em circulação. Pois é. Né? Você tem na Europa, muita gente, Curitiba, por exemplo, que você conhece. Do tráfego. Exatamente. E a criação de corredores exclusivos é uma alternativa. Né? Aqui talvez a gente não tenha logística nem infraestrutura para isso, porque as nossas ruas são muito estreitas. Mas, por exemplo, Belém está tentando há muitos anos fazer essa experiência. Curitiba, você sabe quando foi criado o BRT em Curitiba? 1979. O Jaime Lerner, que foi alguém que eu tive a oportunidade de pesquisar, não somente a vida, mas o trabalho dele, que é um arquiteto, ele criou em 1979, em Curitiba, o IPUC, o Instituto de Pesquisa e Urbanismo da cidade de Curitiba. O que é o IPUC? Ele pensou, eu vou fazer projetos ordenados e ligados entre si, concatenados, que vão garantir um espaço urbano mais agradável para o cidadão, que são os parques, as cidades, mais seguros, e um corredor exclusivo de ônibus com os terminais de integração, onde eu vou fazer que o cidadão pague uma passagem, utilizando 2 até 3 vezes e tudo mais. Nós temos aqui no Amapá... Quanto ele estiver dentro daquele... Exatamente, do terminal. E enquanto nós... aqui a gente tem uma lei que é de autoria do vereador Luizinho, ex-vereador Luizinho, que garante a integração temporal. Mas para ter integração temporal, como é que funciona isso? Você recebe um cartão e com esse cartão você pega um ônibus, aí no intervalo de 2 horas você pode usar quantos ônibus você quiser. E aí você pode vir da Zona Norte até a FAB, da FAB até a Zona Sul, ou para a Zona Oeste ou Zona Leste, enfim. Só que precisa de uma regulamentação, porque você faz um cartão diferenciado para o cidadão que vai utilizar esse serviço. E aí, é claro, a gente tem incentivado o cidadão a evitar
utilizar dinheiro em ônibus, em razão dos assaltos, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui pegar o metrô uma vez, eu fui a primeira, paguei, na segunda vez fui, paguei dinheiro. Aí o próprio segurança lá me chamou e falou, eu vi que você está vindo aqui com frequência, por que você não compra um cartão? Vai ser mais seguro, melhor do que você andar com dinheiro dentro. Então, quando as pessoas tomarem essa consciência, também a gente, reduzindo aquilo que atrai o ladrão, a gente vai conseguir reduzir o número de assaltos. Então, há uma série de coisas que necessitam, essa sim é a minha visão macro, é claro que o transporte não se resume a isso, mas o que eu quero dizer é que hoje o transporte padece uma das piores crises dos últimos anos. Um sistema que transportou 120, num passado recente, 120 mil passageiros por dia, hoje transporta cerca de 40 mil. Com uma despesa com uma despesa imensa, 17 categorias têm gratuidade, o estudante tem meia passagem, e o cidadão em uma tarifa, que eu concordo que é uma tarifa cara. Mas por que uma tarifa cara? Porque quando você está pagando a sua tarifa inteira, você está pagando a meia passagem do estudante, você está pagando as gratuidades, você está pagando uma série de coisas que, infelizmente, os nossos legisladores, quando criam as gratuidades, os benefícios, não imaginam quem é que vai ter que pagar a conta. Né? Essas obras estruturais que foram implementadas e que serão entregues até o final do ano pelo atual governo, isso já vai dar uma desafogada, né? Inclusive no custo, baixar um pouco o custo das empresas. É porque a gente tem, inclusive já tem sido feitos estudos, eu suponho que você está imaginando, dentre as obras ali, a questão da integração da Norte-Sul, né? Isso. Exato. A duplicação também. A duplicação. Porque a Duca Serra sempre foi um gargalo enorme para as empresas, principalmente nos horários de pico, aqueles congestionamentos intermináveis. Quando você alarga a rodovia, quando você cria ali o corredor da Norte-Sul. Fluidez mais. Exatamente. Você cria um trânsito que é um trânsito que vai fluir muito mais rápido, o cidadão vai conseguir chegar e você reduz o custo operacional. Você está correto quando fala isso. A gente já tem, em nível federal, o governo conseguiu compreender isso, por exemplo, reduziu, cortou PIS/COFINS da conta da passagem, mas a gente ainda tem, por exemplo, o ICMS sobre o diesel, que a gente, ano a ano, a gente tem que mendigar para que o Conselho Nacional de Política Fazendária autorize o governo a fazer a redução, porque o ICMS cheio é de 25%. O governo, hoje as empresas pagam 5% de ICMS, só que essa autorização tem que vir no Conselho Nacional. Ninguém é autorizado a dar redução ou anistia fiscal sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária. Só que essas autorizações são anuais. E aí, então, é preciso aguardar. Quando a autorização chega, é preciso fazer portaria, ato interinstitucional, porque envolve a Secretaria de Transporte e a Secretaria da Fazenda. E aí é feito ainda um cálculo do que as empresas utilizam mensalmente de diesel e, em cima desse cálculo, elas recebem uma cota. Vou dar um exemplo. Aí eu utilizo 10 mil litros por mês. Então, o governo vai dar uma isenção só em cima dos 10 mil litros. Se eu usar mais de 10 mil litros, eu não vou ter isenção daquele excedente. Eu só vou poder comprar 10 mil litros e sobre aquele eu vou pagar 5% de ICMS. Aquilo que exceder, eu vou ter que pagar 25%, que é desleal, porque a gente espera que com as obras estruturantes que você mencionou, a gente tem aí um crescimento, a gente tem ali o Miracema, outros conjuntos, a gente tem ali agora a experiência dos conjuntos habitacionais verticalizados, que é uma novidade para o Amapá. Já existia em outros estados, mas aqui é uma novidade. O primeiro foi o Mucajá, e depois vieram outros, como São José, o Açucena e agora o Miracema. Então, essa realidade vai criar necessidade de um fluxo, que é a população de baixa renda, que necessita do transporte público, e que eu espero que esses eixos de integração possam facilitar a vida do cidadão, transformando o transporte, além de mais ágil, e mais barato. Bacana. Eu queria falar também sobre política. Você, agora, nessas eleições, teve mais uma experiência como candidato e tal. Como é que você vê a política aqui no Estado? Olha, em 2018, que foi o ano da eleição do presidente Bolsonaro, eu verifiquei uma mudança grande no perfil do eleitorado. Todos nós acompanhamos, o presidente Bolsonaro fez uma campanha no hospital, né? Foi hospitalizado. A população fez a campanha por ele. A própria população se engajou e eu via essas manifestações, eu via ali, a gente vinha de todos os escândalos que tinham acontecido de corrupção,
E eu imaginava naquele momento, só há 4 anos, eu pensei, poxa, a gente está fazendo uma depuração política na nossa sociedade. As pessoas começaram a entender que podem até receber, de repente, algum tipo de benefício, alguma benesse, mas elas vão votar naqueles que a sua consciência mandar. Eu imaginava que seria dessa forma. E aí veio a eleição de 2020, que foi uma eleição do apagão, que foi a grande surpresa para todos nós, né? Foi uma eleição mais longa, em que, infelizmente, uma eleição municipal, em que houve assim, essa surpresa, revolta, a população ali agiu muito pelo sentimento de revolta, escolheu seus culpados e disse, eu quero, esse vai ser o culpado e esse vai ser o algoz, então eu vou votar nele. A eleição de 2018, ela me fez ver que, embora a população tivesse criado esse sentimento em relação, esse sentimento justiceiro em relação à disputa presidencial, mas o Amapá ele tem uma atipicidade política. Eu encontrei inúmeras pessoas durante as minhas andanças que me diziam o seguinte, diziam, olha, eu chegava a pedir o voto, entregava o santinho, e o sujeito me dizia, olha, eu só tenho candidato para presidente. Eu vou votar no presidente Bolsonaro porque ele está combatendo a corrupção, porque ele está contra esses ladrões e tudo, mas para deputado eu não tenho. Eu só vou votar para deputado em quem comprar o meu voto. E aí eu dizia, eu ficava pasmo, e eu não escutei isso de uma, eu escutei isso de várias pessoas, sabe? Então eu começo a perceber que aqui no Amapá, a tipicidade que eu menciono é que as pessoas descolam a disputa nacional da disputa local. E a grande prova disso é que o Amapá, todos nós acompanhamos, ele votou em massa no presidente Bolsonaro, né? Nós tivemos aqui a maior parte da população votando no Bolsonaro, mas elegendo em primeiro turno um candidato que se identificava com o opositor dele, que é o presidente Lula. Você entende? Então isso demonstra que as pessoas elas veem a disputa local de uma forma e a disputa em nível nacional de outra. E essa eleição demonstrou isso, eu já tinha observado em anos anteriores. Por isso eu entendo que esse processo de depuração que a gente necessita na política ainda não vai ser agora. Vai demorar ainda um pouco, porque se em nível nacional a população consegue visualizar mudanças, verificar o que está acontecendo, e a grande prova disso é que até hoje já terminou a eleição há várias semanas e a gente ainda tem as pessoas se manifestando, indignadas com o resultado. Mas, em nível local, todo mundo já se aquietou. Não. Embora não concordando, nós tivemos uma renovação substancial na Câmara Federal. Dos 8 deputados, só 2 voltaram. Na federal e na estadual. E na estadual também. Mas o que aconteceu em nível estadual? Se você analisar, embora aqueles que teoricamente representem a mudança do parlamento, estão vinculados a políticos, a prefeitos. Né? E aí você tem aquela velha figura do chamado curral eleitoral. Que o grande vitorioso nessas eleições foi o governador Valdez, que conseguiu colocar 3 e quase 4. Exatamente. E aí vai ter, ele sai, o compromisso que ele tinha feito, eu me lembro que ele mesmo declarou isso numa entrevista, que fez um compromisso com o Lupe, que é presidente nacional do PDT, ele não sairia do governo, mas fortaleceria uma chapa para que o PDT tivesse do Amapá pelo menos 2 deputados. Ele deu 3 deputados. Né? Então ele foi até além daquilo que ele tinha planejado. Conseguiu eleger em primeiro turno o candidato que ele apoiou, então acho que ele sai vitorioso. Eu acredito sinceramente que o caminho natural do governador Valdez é daqui a 4 anos concorrer ao Senado, quando nós teremos 2 vagas em disputa, a vaga do senador Randolfo e do senador Lucas, que eu suponho que o Valdez vai ter grandes chances. Eu não vou aqui dar uma de mãe de Ná, porque daqui a 4 anos muitas águas vão rolar, mas eu tenho certeza que um dos 2, ou o senador Randolfo ou o senador Lucas, um dos 2, vai com certeza perder esse posto, porque o Valdez demonstrou essa força política agora, que vai continuar sendo consolidada, né? Ele é um político por natureza, não é à toa que teve 4 mandatos, foi o único da história do Amapá com 4 mandatos e com certeza vai ter aí daqui a 4 anos, 8 anos como senador. Grande articulador. Né? Sim. Renivaldo, a gente teria aqui uma série de assuntos para conversar e poderia, né, passar horas e horas aqui conversando. Mas isso é só uma primeira parte desse canal, né, no nosso Falando Sério. Com certeza você vai voltar outras vezes, vamos trazer à baila aí outros assuntos, outros temas para a gente poder discutir
e aproveitar a sua sapiência, o seu conhecimento. Eu queria até fazer um pedido a você, como meu irmão, como amigo. Eu queria voltar ao canal numa outra oportunidade para falar objetivamente de um tema, que é um tema que se transformou numa bandeira de luta para mim, que é a luta em favor das pessoas com transtorno do espectro autista. Eu vivencio isso, eu tenho um filho autista e senti na pele, porque, por incrível que pareça, as instituições de ensino particulares não estão preparadas para receber os nossos autistas. Isso é um fato. Os profissionais não estão preparados. E envolve uma questão de investimento, porque você precisa ter espaços que são adequados, você precisa ter profissionais que estejam preparados e isso envolve um custo. Por outro lado, nas escolas públicas a gente tem aí, não todas, é claro, sempre tem deficiências, mas a maior parte das escolas públicas estão preparadas. E eu falo isso porque, além de ser professor do atendimento educacional especializado, mas o meu filho estudou durante 2 anos em escolas particulares e pouco ou nada evoluiu. E depois que eu coloquei ele na escola pública, o meu filho teve um desenvolvimento formidável. Então, lançamos recentemente um livro chamado Leis e Direitos de Pessoas com Transtorno de Espectro Autista, que eu publiquei pela Gráfica da Câmara Federal e que eu quero, no ano que vem, se tiver oportunidade de publicar uma próxima edição, já recebi 2 convites. Um da Universidade Federal do Amapá, para a gente publicar pela editora da universidade, e um outro da Secretaria de Educação, que tem interesse em fazer a republicação desse livro de forma mais ampliada, para poder ser entregue nas escolas para os professores do atendimento educacional especializado. E eu me coloquei à disposição e até fiz a indicação de colegas que sejam tão ou até mais preparados do que eu para tratar sobre esse tema. Então, quando voltar, eu queria me permitir isso, porque a gente tem muita coisa... Com certeza, já está anotado na pauta. Pronto, aí, né, então já deixo como sugestão esse tema. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade, me sinto muito honrado em estar aqui. Agradecer a você, ao Luiz Henrique, pessoas que eu tenho assim, grande estima, deferência e respeito. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, meu querido amigo. Obrigado por dar essa honra a gente de estar aqui no canal TV Web Amapá no Ar. Falando sério, fica por aqui, mas a gente volta logo, logo. Deixe o seu joinha aí e inscreva-se no nosso canal. Falando sério, aqui na TV Web Amapá no Ar.